Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, por todos quanto a vós não recorrem, de modo especial pelos inimigos da Santa Igreja e por aqueles que a vós estão recomendados. Amém. Eu me chamo José Carlos, faço parte da Missão Filhos de Coube. Vim trazer hoje uma meditação sobre este livro, A Arte de Aproveitar as Próprias Faltas, do José Tissot, discípulo de São Francisco de Sales. Nesse tempo, agora, Quaresma, tempo de conversão, tempo em que nós vamos meditar, esses 40 dias de penitência, de oração, de caridade, tentar contribuir um pouco para a vida dos irmãos. E claro, pedir a vocês também que contribuam, com comentários, enfim, com compartilhamento, se assim acharem necessário, dessas meditações. Eu vou trazer, claro, aquilo que o livro está falando e não deixa de ter também as minhas próprias meditações pessoais, como outras coisas que nós vamos agregar, tá? Aqui a esta leitura. Esses vídeos serão semanais? Não sei, confesso que por força das questões do trabalho, pode ser que esses vídeos sejam semanais, pode ser que sejam diários, enfim. Quero me esforçar para que toda semana eu possa trazer um pouco dessas meditações. Mas vamos lá, para a gente ser bem preciso. Esse vídeo provavelmente será um pouco mais longo, mas vamos tentar aproveitar o máximo possível. O livro começa no primeiro capítulo, na parte 1, sobre o conhecimento das nossas faltas. E o autor cita muitas vezes o São Francisco de Sales. Em alguns momentos nós temos citações do autor, São Francisco, e algumas meditações que eu vou trazer. Resumindo um pouco a primeira parte, em que ele traz que nós somos falíveis, todo esse capítulo está baseado em uma questão. Nós somos pó, nós somos frágeis. O batismo, eles nos enxerta no corpo místico de Cristo. Nós deixamos de ser criaturas, nos tornamos filhos de Deus. Ele retira de nós aquela questão do pecado original que todos nós temos, mas continuamos com as inclinações. E a vida de santidade consiste neste aperfeiçoamento em Cristo, para Cristo. E é interessante porque quando ele começa essa primeira parte, esse primeiro subtítulo, ele traz algo que é interessante. Quando uma pessoa fica abismada por uma queda, por uma imperfeição, não deveríamos ter esse susto, porque somos frágeis. O que isso identifica em nós? Primeiro, uma autossuficiência. Lembra que uma das bases do pecado original é a autossuficiência do homem. O homem se coloca como Deus, entre aspas, ele é autossuficiente, eu não preciso de Deus. Deus supria todo o coração do homem. Aqui você pega o Gênesis capítulos 1, 2 e 3 do Gênesis. Capítulo 1 e 2, a criação, e o homem ali sendo nutrido e amado por Deus. Depois, pela questão da serpente, que sugere ao primeiro casal humano, este rompimento do amor e da confiança que tínhamos em Deus, para nos tornarmos como Deus, autossuficientes, orgulhosos. Eu não preciso de Deus. A gente vê muito isso ainda hoje aqui, por aí. A pessoa não precisa de Deus, a pessoa não precisa da igreja, a pessoa não precisa cumprir os preceitos divinos. Só falta Santa Missa aos domingos, tem os dias de festa, de guarda. Não precisa, porque eu não estou. Enfim, a pessoa coloca 1001 motivos. E de certa forma há uma autossuficiência e um orgulho. Está no nosso íntimo a nossa dependência de Deus, mas nós vamos escolhendo não depender dele, não amá-lo. E aí que o nosso amor a Deus se torna um amor de serviço. Deus me dar algo, eu quero. Se não me dá, eu rejeito. Eu só amo a Deus quando a coisa está boa. Quando a coisa não está boa, eu não amo a Deus. Então são essas questões e outras, claro, que surgem,
que estão por aí. A gente se assusta nas quedas porque achamos que somos perfeitos, 100%? Não. Estamos num processo de aperfeiçoamento, né? Nesta busca para Deus. E ele vai dizer que, também trazer que nós vamos morrer, tá? Que nós somos, que quando estivermos neste corpo, né? Eu vou colocar aqui, falar entre aspas, né? A citação direta dele. Podemos estar certos de que, quando andarmos neste corpo, envolvido neste corpo, quando andarmos neste mundo, desculpe, envolvidos neste corpo, tão pesado e corruptível, sempre haverá em nós um não sei que falhará. Lembrando que isso aqui não é um desprezo ao corpo, como um platonismo, o corpo é o cárcere da alma, o corpo é desprezível. Não, isso não é nem cristão, tá? O que ele está dizendo? Que nós, enquanto estivermos nesta dimensão material da vida, quando nós queremos trazer o paraíso, ou viver um paraíso aqui, criamos o inferno. Aqui tem grandes questões do materialismo, que é a proposta de um céu na terra. Entre aspas, né? Claro que a missa é o céu na terra, mas ela nos aponta ao céu, à eternidade. Lá onde nós devemos, ou deveríamos ir. Deveríamos desejar, ansiar essa felicidade plena que é estar com Deus, na plenitude. Tá? E vemos essas propostas de construção de um paraíso na terra. Tá? E que causa, de certa forma, um inferno. Ou a falta de perspectiva do céu. Então nós temos que viver tudo aqui. Tá? Quando a gente perde a noção do céu, perdemos a noção da origem. Isso está acontecendo muito hoje. Tá? E aí Deus se torna obsoleto, porque não há, que ele não é princípio nem fim. Ou se ele é princípio e fim, ele é um acessório à nossa vida. Tá? A gente está mais com ele ali por uma questão social. Tem que quebrar esse pensamento. Eu preciso de Deus, que Deus sustenta a minha existência, Ele me ama. Tá? E o homem vai ficando no centro da coisa. A gente viu isso com a idade moderna, né? O antropocentrismo. Tá? Aqui seria uma outra meditação, tá? Um outro vídeo. E aqui é importante, também não é um culto às faltas. Tá? O São Francisco de Sales cita aqui, né? O Joseph Tissot, ele cita a perguntação de São Francisco de Sales e fala assim: em uma regra geral, que ninguém será tão santo nesta vida que não esteja sempre sujeito a cometer imperfeições. Não é um culto às falhas. É um compromisso de aperfeiçoamento, de meditação sobre as faltas. Se uma pessoa que está doente, ela não toma consciência da sua doença, como é que ela vai buscar a cura? Como é que, se uma pessoa ele é um dependente e ele percebe que ele precisa de tratamento, ele não vai buscar tratamento, ele não vai pagar o preço do tratamento que ele precisa para livrar-se daquele vício, ou para poder se manter sóbrio. Assim também na nossa vida espiritual. Tá? E aqui é interessante pensar nessa questão da luta, né? Desta vigilância. Estamos a falar dessa vigilância com paciência e suavidade. Né? E ele vai falar muitas vezes que essas nossas falhas, muitas vezes quando são vencidas, elas ainda estão ali. Ela fala, só foi cortado o pé, não lhe foram cortadas as raízes. Tá? Lembrando que vamos lutar até o último dia da nossa vida contra as nossas falhas. Tá? Até o último dia. Por isso até rezamos, né? E ele começa esta outra parte falando da Virgem Maria. Quando você reza a Ave Maria, é Santa Maria na segunda parte, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. A gente pede que na hora da nossa morte a Virgem Maria, né, interceda por nós. A gente vai passar um dia para falar sobre a Imaculada nesse sentido, tá? E que importante, na nossa prática de vida diária, a gente tem muito isso. Presta bem atenção. O cara vai para academia, isso é bom, tá? Malha todo dia para poder manter a forma, né? E ele sempre está ali, né? Observando o alimento, fazendo as atividades, dormindo, para poder manter aquele corpo. Agora, quando é a vida espiritual, a gente não faz isso. A gente não tem um cuidado com a nossa vida espiritual, porque identificamos que não é prioridade. É o materialismo, tá? Então, identificar isso.
ter o corações ao alto, como fala na Santa Missa, né? O nosso coração está em Deus, está voltado para Deus. Então é essencial que nós a gente pense nisso, tá? Essa perspectiva que somos frágeis e que precisamos cuidar da nossa vida espiritual. Precisamos de contrição, tá? De contrição. Depois, ele vai trazer que este processo de santificação, ele precisa ser feito não avulso. Sabe aquela pessoa que, dá um exemplo aqui, que se converteu e agora pronto, agora ele quer ganhar o mundo inteiro. Isso é muito bom, tá? Mas é preciso ser feito com serenidade, com paciência. Um exemplo de um amigo de gente que foi resgatado das drogas, não deu tempo propício para se recuperar, já achava que já estava curado. O que acontece? Voltou tudo de novo. Porque não estava plenamente recuperado. Você vê as pessoas que fazem esse processo, né? É uma luta diária. Também a nossa vida espiritual é uma luta diária. E aqui São Francisco vai dizer assim, né? Na verdade, o Tissot, né? Baseado nos escritos de São Francisco de Sales. A purificação ordinária, ou seja, constante, né? Tanto da alma como do corpo, olha que importante isso, tá? Reforçando aquilo que eu falei, que não é um neoplatonismo aqui. Só se faz pouco a pouco, progressivamente, à custa de esforços e de tempo. É preciso, e aqui uma palavra importante, o esforço. A gente não quer se esforçar porque queremos que a festa seja mágica. Você rezou ali, pronto, foi embora. Não. É um esforço da graça de Deus e da vontade humana, do seu livre-arbítrio, para inclinar o seu coração para Deus. Lembra as palavras da missa. O padre, que é Cristo, fala, corações ao alto, nos chamando, nos convidando a esta vida divina. E nós temos que responder livremente. O nosso coração está em Deus. E, como falou o professor João Gracioso, né, numa palestra no Sofias Perennes, sustentar o peso desta verdade, que isso requer tempo, perseverança, né? Sustentar o peso da verdade no dia a dia, né? Ter paciência quando você cai. O Apocalipse vai falar, né? Volta da onde você caísse, né? Volta ao primeiro amor. A gente tem que fazer isso sempre, constantemente, né? E acrescenta aqui São Francisco de Sales: é preciso, pois, ter paciência e não pretender desterrar num só dia tantos hábitos maus que fomos contraindo pelo pouco cuidado com a nossa saúde espiritual. Olha que interessante. Tá? Então é importante ter essa paciência. Segundo ponto, a paciência diante das falhas, né? Ter uma vida progressiva, né? Não para o declive, mas para o alto. Preciso ter um projeto de vida, um propósito. Eu vou lutar contra as minhas falhas. Minhas falhas são essas, eu vou atacando uma por uma, tentando melhorar, criando estruturas e estratégias para que eu possa pecar menos. São Maximiliano vai falar, né, que não é aquele que começa bem, é quem termina bem. Precisa terminar bem, né? Então, para terminar bem, precisamos buscar o bem, né? Depois, né, que eles falam daqueles que lutam, né, um outro tema, os que lutam há muito tempo, né? E ele vai dizer assim, que é necessário, São Francisco de Sales, prepararmos para duas coisas. Primeiro, para ver crescer as ervas daninhas do nosso jardim, ela cresce, né? O joio e o trigo crescem juntos, né? Tem que tomar cuidado para não cortar o trigo. Jesus fala isso no Evangelho, né? E segundo, para ter a coragem de deixar que nolas arranque. A coragem de nós mesmos de arrancarmos, porque nosso egoísmo não morrerá enquanto vivermos, e é ele a causa deste mato importuno, nosso egoísmo. Coisa muito complicada, né? Vencer o egoísmo, dar a cara a tapa, como fala no Evangelho, né? Domingo passado, né? Dar outra face. E aqui são questões que a gente precisa pensar, né? As ervas daninhas crescem dentro de nós, lembrando, e é preciso sempre podar renúncias, tá? Renúncias. E aqui o jejum é
um poderoso guia espiritual para essas questões. Tá? Continua, né, São Francisco. Perguntais como enraizar o vosso espírito em Deus, de tal modo que nada o possa desprender nem separar dele. Enraizar o vosso espírito em Deus. Prática de vida espiritual constante e diária. Aí fala, 2 coisas são necessárias para isso. Morrer e ir para o céu. Aí que tá. Se a nossa vida não está direcionada a este fim último, que é Deus, nosso coração não está enraizado nele. Né? Aí continua, porque só depois disso deixará de haver separação e o vosso espírito estará indissoluvelmente preso e unido a Deus. Aqui é importante, a nossa vida, a educação dos nossos filhos, tudo que nós possamos fazer na nossa vida deve ser algo que deve nos direcionar a Deus. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus, mas está direcionado a Ele. Tá? Formar bons cristãos como nossos filhos, nos tornar bons cristãos para que eles possam ser bons cristãos. Tudo que a gente possa fazer, aí lembra aqui a pregação do Padre Léo, né? Do buscar as coisas do alto, tem a marca da eternidade para a eternidade, isso aqui é importantíssimo. Tá? E esta luta, é preciso ter esta luta para ganhar o céu. Tá? Esta luta para ganhar o céu, importantíssimo. E ele vai dizer aqui, né? Ele vai citar o Padre Grou. Né? Vai falar, as almas tímidas e precavidas, sempre desejosas de saber onde põem os pés, que dão contínuos rodeios para evitar um passo em falso, constantemente receosas de manchar-se. Não avançam tão depressa como as outras, e a morte surpreende-as quase sempre no meio do caminho. Não são mais santos os que cometem menos faltas, mas sim os que têm mais coragem, mais generosidade, mais amor, os que fazem maiores esforços sobre si mesmos e não têm medo de escorregar, cair até manchar-se um pouco, contanto que avança. Aqui, para a gente compreender legal isso, te lembra do filho pródigo do irmão. Tá? Ele sempre esteve ali. E o coração dele sempre esteve com vontade de sair. E aí, quando o irmão volta, ele fala, tu gasta tudo aí com a festa com esse cara que esbanjou tua riqueza. Eu sempre estive aqui, nunca me desse uma festa. Vai falar, pô, você sempre esteve aqui, não fez uma festa porque tu não quis. Porque o teu coração realmente não estava aqui, estava lá. Tá? Então, essa grande questão é ter a coragem de, ao cair, voltar. A coragem de, ao escorregar e ao cair, voltar para Deus. Talvez essa grande desgraça das pessoas que abandonam a fé. Elas caem e se escondem como Adão e Eva. Deus está procurando elas ali e elas, né, se escondem. É preciso voltar para Deus. Né? Voltar para Deus. Voltar ao primeiro amor. Né? E ele vai citando São João Crisóstomo, dizendo que esta luta, a gente tem que lutar mesmo. Nós temos que lutar para acertar. E nesse desejo de acertar, nós falhamos. E aí é preciso ter a humildade de reconhecer que caímos, falhamos e recomeçar de novo. Tá? Muito importante isso. Além do mais, né, quando ele vai falar dos pecados graves, é pensar de que, nossa, eu não posso desagradar a Deus. Eu preciso lutar para não desagradar aquele que eu amo, que é Deus e que me ama. Mas se isso acontece, eu preciso voltar. Eu preciso ter um coração humilde de voltar e pedir a Deus. Me recebe de novo. Me recebe de volta. Eu estou lutando para te amar. Tá? Aqui serve para nós, casais, né? Viver nessa contrição. Nós lutamos tanto para manter as estruturas da casa, mas não lutamos para manter as estruturas do relacionamento. Falhamos em tantas coisas. E queremos continuar falhando e precisamos pedir a Deus esta graça. Tá? De não mais falhar, mas de buscar este aperfeiçoamento para a minha vida de casal, para a minha vida com meus filhos, para a minha vida na fé e com o meu relacionamento com Deus. E aqui ele trata disso, do levantar-se imediatamente. Tá?
E aqui ele traz: é claro que esta indulgência em relação às faltas próprias, como as alheias, não deve ir ao ponto de olhá-las com indiferença. Tá? Ele está dizendo aqui: tu caiu, você vai cair sempre, então não se preocupa com isso não, tá? Deus é misericórdia, você pode cair à vontade, não está dizendo isso. É que muita gente fala hoje: importante é o amor, Deus vai te amar, você ama, vai lá, mora com ela mesmo, faz sexo, às vezes até os sacerdotes falam isso. Mas não é isso que Deus está falando, não é essa a questão. Uma coisa é não se admirar-se delas, continua aqui o texto. Outra é não doer-se delas nem repará-las. E precisa ter essa condição, sentir essa tristeza por magoar a Deus. O filho pródigo só volta quando ele cai em si mesmo e ele fica triste e fala: nossa, na casa do meu pai eu era tão amado, os empregados são tão amados, eu vou me levantar, vou me humilhar, vou ser humilde. Vou aos pés dele, porque ele é um amor. Mas não para voltar de novo para esta lama, para a impureza, o símbolo dos porcos, mas para estar novamente naquele lugar, para recomeçar o caminho, para uma veste nova, para uma nova aliança, para novos caminhos, e que vão haver cada sim, mas eu estou ali lutando com ele, estou lutando para estar neste local, neste caminho de volta. E continua: o lavrador não se admira de ver as ervas daninhas invadirem as sementeiras, mas nem por isso se esforça menos por arrancá-las. Não se admira, as ervas daninhas estão ali. Então eu preciso fazer o quê? Arrancar. O que você precisa arrancar hoje? O que eu preciso arrancar hoje? Que eu preciso começar a arrancar nesta quaresma. Essa é a nossa luta para poder amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Tá? E aqui é muito importante, né? Os sacramentos. Se fala tão pouco hoje. Os sacramentos é a grande ação do amor de Deus para nos salvar. Quando eu vou pregar seminário de vida, às vezes o pessoal não gosta muito, e eu falo do amor de Deus, eu falo: Deus nos ama pelos sacramentos. Tá? A gente pode falar um outro dia sobre isso. São Francisco de Sales fala aqui: quando caíres, levanta-te com uma grande serenidade. Serenidade quer dizer: nossa, não devo mais voltar para isso. Preciso começar um processo de luta. Humilhando-te profundamente diante de Deus e confessando-lhe a tua miséria. Olha o sacramento da reconciliação, importantíssimo aqui, pouco utilizado por nós. Continuando: mas sem te admirares da tua queda. Não, eu fiz isso? Não, cara, tu é pó. Somos pó, tá? Ó, ao pó retornaremos para voltar para Deus. Tem que reconhecer que somos falíveis. Pois o que há de extraordinário em que a enfermidade seja enferma e a fraqueza fraca e a miséria miserável? Né? Detesta assim com todas as tuas forças a ofensa que fizestes a Deus. E depois, com uma grande coragem e confiança na sua misericórdia, volta a empreendedorismo, tá vendo? O caminho da virtude que havia abandonado. Então, é importantíssimo isso, gente. Neste dia, entender. Somos frágeis. Eu preciso ter paciência. Começar um processo para o céu de contrição, para que eu possa amar a Deus, me amando, amar ao próximo. O que eu posso sugerir, né, é um projeto, né, um empreendedorismo, né, da alma, da fé. O que você pode hoje observar de fraquezas e quais são as atividades ou as coisas que eu preciso fazer para evitar essas fraquezas ou para aperfeiçoar aquilo que não está aperfeiçoado em mim, tá? Então fica aqui essa dica, tá? Espero poder ter contribuído. Que a Imaculada Virgem Maria, como bem citou no primeiro capítulo do livro, aquela que não, em nenhum momento da sua existência, foi tocada pelo pecado original, possa nos auxiliar hoje, auxiliar a nossa vida, o nosso coração e nos conduzir ao verdadeiro amor, que é Cristo Jesus. Que Nossa Senhora, a sede da sabedoria, nos dê sabedoria, para que possamos amar a Deus e, nos amando, amar ao próximo. Ave Maria.
cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Se você gostou, né, dê o seu like, compartilhe, mande para alguém que você sabe que precisa, né? Todos nós precisamos dessa condição. Coloque suas sugestões, suas críticas, são todas bem-vindas. E quero avisar que futuramente nós vamos começar um curso sobre introdução à Sagrada Escritura. Estou preparando este curso para que a gente possa aprofundar a fé, conhecer melhor as Escrituras dentro daquilo que nos orienta a fé da igreja. Então, forte abraço a todos vocês, uma ótima, excelente quaresma. Salve Maria Imaculada!